Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa audiência. Vamos dar início à nossa audiência pública para tratar sobre o assunto do plano diretor e falar sobre o PLC número 18/2016, que dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor do município de Macaé. Mas antes vamos pedir a todos que se coloquem de pé para a execução do hino do Brasil e o hino de Macaé.
Podemos assentar. Como eu disse, essa audiência pública é uma exigência legal, exigência do artigo 104G da Lei Orgânica, parágrafo 3º, que diz que todo projeto que altere muito a vida da coletividade, beneficie, venha mudar, deve ter antes passado por uma audiência pública. Vale lembrar que nós tivemos nessa casa aqui, aconteceram antes as câmaras temáticas, todos os assuntos foram bem debatidos, porque o plano diretor, na verdade, é isso. Ele é um instrumento de desenvolvimento da cidade, discute metas, discute ações, é um plano de ações do Poder Executivo para cada área da cidade, discute ações de meio ambiente, segurança, transporte, saneamento, saúde, enfim, de todos os temas. Aconteceram nas câmaras, aconteceram nessa casa aqui também, em parceria com o Poder Legislativo, iniciativa do Poder Executivo, eu, juntamente com o vereador Luciano, fizemos juntos 9 audiências públicas aqui. Casa, realmente, eu tive o prazer de presidir 3 delas e foram realmente muitos debates, Então, hoje nós temos aqui um projeto de lei que o governo encaminha essa casa, que já é aí fruto de um trabalho feito com a população, de forma democrática. Como eu falei, eu consegui conduzir aí boa parte dessas ações, as pessoas tiveram a oportunidade da fala, assim como vai ter hoje também, mas esse projeto não é um projeto que surge, isso é muito importante falar, essa questão da participação popular, eu acho que é a grande marca desse projeto que o governo encaminha essa casa. Nós vamos estar convidando, fazendo uns convites aqui para as pessoas falarem sobre o projeto, fazer uma apresentação, o governo apresentar. Então eu queria convidar para fazer parte com a gente aqui o senhor Rômulo Campos, gestor público do plano diretor, que vai fazer uma apresentação para a gente do projeto que o Poder Executivo encaminhou a essa casa. A senhora Francis Barbosa e o senhor Rodrigo Peçanha, representantes da Procuradoria do município. Convidar também Gisele Muniz, secretária adjunta de Patrimônio do município de Macaé. E convidar o senhor Glauro Franco, coordenador das reuniões, coordenador do plano diretor desse projeto, foi a pessoa responsável pelo projeto, Rômulo, gestor público também, representante do plano diretor. Queria registrar a presença de demais autoridades presentes, agradecer a presença de todos. Realmente
Apesar do tema realmente hoje ser uma reunião de apresentação do projeto que foi encaminhado à casa, mas é importante a participação das pessoas, importante a participação popular. Pode ser que tenha passado alguma coisa despercebido e aí realmente é importante registrar a presença de Dona Maria da Graça, presidente da Associação de Moradores do Bairro da Glória, que também está com a gente aqui hoje, veio prestigiar e veio participar da nossa audiência pública. Bom, eu queria passar aí primeiro para o Rômulo, registrar a presença também do vereador Maxwell Vaz e do vereador Julinho do Aeroporto, chegou também aí, e o vereador Luciano Diniz. Luciano também foi um vereador que desde o início esteve nesse projeto do plano diretor. Queria convidar Rômulo, parece que o governo mandou, tem uma apresentação, um fechamento aí desse projeto, está ali já, pode preparar lá, Rômulo, fazer a apresentação. Rômulo, você pode ficar à vontade, quando estiver pronto aí, já pode iniciar aí. Enquanto o Rômulo coloca lá, é importante também falar que o plano diretor, ela é feita com base na Lei Federal 10.257, que é o Estatuto da Cidade, regulamentando a Constituição Federal nos seus artigos 182 e 183. Então, chega a essa casa, esse projeto, que é o projeto Lei Complementar 18/2016, em resposta e atendimento à legislação federal. Rômulo, pronto. Pode ficar à vontade. Eu cumprimento os demais vereadores presentes e também a todos os presentes aqui. Essa é uma apresentação bastante reduzida, mas muito proveitosa e esclarecedora do método, da maneira, do traçado, do caminho que a Prefeitura de Macaé escolheu para implantar o plano diretor no município de Macaé. O plano diretor do município de Macaé, ele foi aprovado no ano de 2006. Na minha avaliação pessoal, é um plano diretor muito bom, é um plano diretor excepcional, e a gente, por uma determinação do Ministério da Cidade, é obrigado a fazer a revisão do plano diretor de 10 em 10 anos. Esse prazo, ele se exaure exatamente em 2016. Essa apresentação, então, ela vai esclarecer, né, os caminhos que nós seguimos, como nós conduzimos esse trabalho, e que eu gostaria de reforçar que contou com a inteira, total participação da Câmara de Vereadores, que realizou aqui, neste recinto, 9 audiências públicas, onde nós exaustivamente discutimos questões de interesse da sociedade civil organizada do município de Macaé. A proposta de um plano diretor, vereadores e público presente, é exatamente tentar diminuir a distância entre essas duas cidades, né? Aqui é a Zona Sul e aqui é a Zona Norte, promovendo o ordenamento dessa cidade, do ponto de vista do planejamento urbano. Essa é a função do plano diretor. O plano diretor, ele traça as diretrizes, ele traça os caminhos a serem seguidos no ordenamento da cidade. E aqui a gente tem uma definição mais científica atrelada ao Estatuto da Cidade. Plano diretor é um instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município.
Quando eu disse que em 2006 nós fizemos um plano diretor extremamente bem feito, extremamente bem estruturado, extremamente comprometido com as causas do município, né? Isso é verdade. Mas eu vou emitir aqui uma opinião pessoal. Eu acho que o plano diretor de 2006, ele pecou quando ele se tornou muito generalista. Ele fugiu da competência traçada de ordenar a expansão urbana do município. Ele quase que se sobrepõe a uma legislação que é a mais importante do município de Macaé, que é a Lei Orgânica do município. O município tem duas leis que são extremamente importantes. É a Lei Orgânica e o Plano Diretor, né? E o nosso plano de 2016, por ele ser tão bom, por ele abarcar tanta coisa, ele se tornou muito generalista e acabou extrapolando quase que as suas funções. Essa é uma opinião pessoal minha. Bom, como é que nós então estruturamos o trabalho de revisão do plano diretor? Essa é uma tarefa que a gente tinha que fazer, porque está determinado pela lei federal, determinado pelo Estatuto da Cidade. A revisão foi estruturada em 7 passos: capacitação, estruturação estratégica, e agora vocês percebam que nós temos aqui fóruns comunitários, câmaras temáticas e audiências públicas, que são marcados até em cor diferente, que foram exatamente os momentos, as instâncias, né, que o vereador Elbert ressaltou no início da fala dele, da participação popular. Aqui, nos fóruns comunitários, foi intensa nas câmaras temáticas indicando os participantes e depois nas audiências públicas que foram realizadas aqui. Depois a gente fez a elaboração do anteprojeto de lei. Esse anteprojeto foi encaminhado à Câmara de Vereadores, está aqui, está sendo avaliado, e depois então nós teremos a sanção do prefeito e o plano então revisado passa a vigia. Bom, ainda na estrutura de trabalho, a gente teve, né, diante da seriedade do desafio de repensar a cidade, de direcionar a cidade, de encaminhar a cidade para um ordenamento que contemplasse aos interesses, né, públicos, a gente fez uma capacitação. Foi uma capacitação bastante interessante. Nós contamos com a presença de um técnico da Petrobras, o Ciro Barreto. Nós fomos à Petrobras e lá foi muito bom, porque essa capacitação ela foi gratuita, foi uma interação entre o município e a Petrobras, e o corpo técnico da prefeitura participou de algumas reuniões de capacitação. A gente precisava entender o processo, dominar o processo, para poder manter então um contato íntimo com a população e tentar, junto com a população, diagnosticar as principais questões que eram relevantes na questão do ordenamento do planejamento urbano do município de Macaé. Feito esta capacitação, a gente teve uma grande preocupação. Estávamos capacitados, entendemos, né, o que nos propusemos a fazer, e aí sim nós passamos a fazer a coisa rodar na inter-relação entre o corpo técnico da prefeitura. Então a equipe técnica do plano diretor passou a frequentar internamente as secretarias municipais, levantando o perfil de cada técnico, levantando quais eram as questões relevantes que nós deveríamos trazer para a discussão de revisão do plano diretor. Isso aconteceu de uma maneira bastante intensa e bastante profícua. Isso foi muito eficaz e nos ajudou a consolidar o plano, e nós temos certeza que o anteprojeto que está aqui sendo examinado nesse momento, ele qualifica o plano de 2016. Bom, depois então que a gente passa por um processo de capacitação, faz a inter-relação, né, entre o corpo técnico da prefeitura, a gente se sentiu à vontade para partir para a coisa mais desafiadora, né, que era estabelecer a relação com a comunidade, com a população, e isso se dá através dos fóruns comunitários. Nós realizamos fóruns comunitários na região serrana, em Córrego do Ouro, Cachoeiras de Macaé, Sana, Glicério, Frade, e na sede, nos setores administrativos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e quero destacar que a gente teve uma grande preocupação durante a realização desses fóruns, foi de levar pelo menos um mínimo de informação para que as pessoas soubessem que aquilo estava acontecendo e que elas pudessem participar. Então a gente usou os instrumentos tradicionais de divulgação,
né, que qualquer instituição tem ao seu dispor para fazer esse contato com a população. Né? Nas comunidades a gente colocou faixas bem grandes, foram bem visíveis, essas faixas serviram para alertar a população que, né, em determinado dia, em determinado horário, em determinado local, tinha uma equipe que estaria ali para conduzir os trabalhos de discussão do plano diretor. Né? E aqui vocês, nesta foto, foi um fórum que aconteceu em Córrego do Ouro. Mais um registro fotográfico de fóruns comunitários, esse no Sana, esse aqui em Córrego do Ouro, Frade, Cachoeiro de Macaé, lá na Bicuda, Fórum de Glicério, outro de Cachoeiro de Macaé. O Fórum de Cachoeiro de Macaé chamou atenção por uma particularidade, a presença de muitos jovens. Né? Foi muito intensa a participação dos jovens lá em Cachoeiro de Macaé. Depois, os fóruns nos setores 5 e 6 e o fórum comunitário do setor 1, 2, 3 e 4, realizados aqui no centro urbano. Bom, esses fóruns, né, a gente não só estabeleceu uma relação bastante íntima com a população, como foi um momento que a gente teve a oportunidade, através desse formulário, da gente diagnosticar, prospectar, fazer com que a população encaminhasse para a gente as principais questões, as principais demandas, as principais carências, as principais deficiências, né, que eles estavam enfrentando, para a gente pegar então essa informação, trazer para o corpo técnico, examinar dentro das câmaras técnicas. Esse formulário, eles traziam, por exemplo, no formulário a gente apresentava um exemplo, por exemplo, de demanda de comunidade. Despejo de esgoto no Rio Macaé, Canal Jurumirim. Efeito e impacto, doenças, contaminação do solo, da água, perda de qualidade de paisagem. A ação proposta, criar estação de tratamento e rede de coleta de esgoto. Seguia, né, uma série de campos abertos à intervenção da população e nós coletamos sem números desses problemas, dessas demandas, fizemos um grande diagnóstico. Esse material coletado, ele foi sistematizado, ele foi avaliado pela estrutura das pessoas que participaram das câmaras técnicas e hierarquizados para poderem ser discutidos, então, dentro da revisão do plano diretor. Aqui está, só para prestar contas, o cronograma dos fóruns realizados, com as datas, começou no dia 24 do 3, terminou no dia 28 do 4, né, com todas as localidades, os locais e as horas que esses fóruns foram realizados. Depois da realização dos fóruns comunitários, né, depois que a gente estabeleceu esse primeiro contato, que a gente conseguiu prospectar, extrair e conseguir, né, com que a população se manifestasse e levasse até a gente, né, as suas principais demandas, aí sim a gente montou a estrutura das câmaras temáticas, que contava com a participação efetiva de um corpo técnico formado pelo pessoal da prefeitura, formado pelo pessoal da academia, das universidades e também de pessoas indicadas pela coletividade. As câmaras temáticas não eram câmaras fechadas em si, apenas um corpo técnico. A gente abriu a possibilidade da participação popular nessas câmaras temáticas. É claro que do ponto de vista da participação, do número de pessoas participando, as câmaras temáticas exigiam uma redução da participação, porque você vai tratar de temas complexos, temas bastante difíceis de serem tratados, e num cenário, você trabalhar isso numa plenária de 50, 100, 200 pessoas é complicado. As câmaras técnicas, então, tinham um papel mais reduzido nesse momento, mas nem por isso menos representativo, porque a população teve assento nessas câmaras técnicas, sim. E nós tratamos de assuntos como desenvolvimento econômico, desenvolvimento sociocultural. A gente fala, desenvolvimento sociocultural, mas aqui está saúde e educação, está aqui dentro. Meio ambiente, parcelamento e ocupação do solo, habitação, mobilidade urbana, saneamento, gestão democrática e região serrana. Só para a gente ter uma ideia, né, em relação à mobilidade urbana, foram realizadas 4 reuniões para tratar desse assunto, né, dentro da Câmara Temática. Meio ambiente, nós realizamos 5 ou 6, e eu lembro que a gente já tinha fechado a Câmara Temática de Meio Ambiente
quando alguém trouxe uma discussão que era altamente pertinente e que nós não, naquele momento que discutimos as questões ambientais, nós não tínhamos percebido, nós abrimos a câmara temática, né, e rediscutimos e conseguimos inserir essa questão na câmara temática. Bom, essas câmaras temáticas a gente também tem aqui o registro fotográfico, essa da mobilidade, essa aqui do meio ambiente. E a partir do momento que a gente fez essa sequência, capacitou, interagiu com o corpo técnico, fez os fóruns comunitários, abriu a possibilidade da comunidade participar das câmaras técnicas, aí sim nós partimos para o fechamento do trabalho que ocorreu exatamente aqui nesse espaço que a gente está hoje, que é o plenário da Câmara. Se vocês perceberem, aqui em vermelho nós temos de 1 a 7 câmaras temáticas, na verdade foram 9, porque a habitação, meio ambiente e saneamento não foi possível fazer no mesmo dia pela complexidade dos temas, nós desmembramos, então aqui aumentou para 8, e a câmara temática de uso, ocupação e parcelamento do solo, ela também teve que ser desmembrada em 2, porque nós não conseguimos, diante da complexidade do assunto, tratar em uma audiência pública realizada aqui nesse plenário. Percebam que, né, todas elas foram realizadas aqui na Câmara Municipal, e apenas a audiência pública da região serrana nós transferimos lá para a Serra, nós fizemos na Escola Pedro Adame, por um motivo muito óbvio. Não fazia o mínimo sentido você trazer uma população da região serrana para o centro urbano, criando transtorno, enfim, é mais difícil você trazer muitas pessoas para cá do que você levar um corpo técnico e realizar no seio daquela comunidade. Aliás, essa audiência pública foi bastante interessante, a gente ouviu bastante críticas, bastante sugestões, e todas elas foram aprovadas e trazidas para o bojo da revisão do plano diretor. Nessa audiência aqui, ela foi presidida pelo vereador Luciano Diniz e contou com a participação da vereadora Renata Paz, por ela ser exatamente pertencente à comunidade de Corre do Ouro. Foi uma audiência pública bastante interessante. Bom, aqui nós temos também o registro fotográfico das audiências públicas, audiência pública sobre habitação, feita aqui no plenário, sobre o meio ambiente, e mais uma aqui sobre mobilidade urbana. Uma grande preocupação que o corpo técnico da Prefeitura teve na elaboração, na preparação da revisão do plano diretor era tentar minimizar os impactos negativos de uma convocação mal feita. Então a gente usou dos expedientes que pôde usar, né, para tentar chamar a população. Esse aí é o modelo do cartaz, e tudo que eu vou mostrar agora para vocês a gente tem arquivado, está lá na sede do plano diretor, quem quiser tocar, esses cartazes estão impressos, as fitas com as gravações, as atas, tá tudo lá para ser consultado a qualquer momento. É só se dirigir lá no 4º andar do antigo Hotel Ouro Negro, que a gente tem o maior prazer em mostrar para vocês. A gente fez cartazes, esses cartazes eram previamente colocados nas comunidades, em vários lugares, a gente subia com uma equipe técnica que colocava esses cartazes. A gente usou, já falei, só reforçando, né, essas faixas que foram muito importantes, essa aqui chamando a atenção, né, para essa audiência pública, e aqui para outra audiência pública. O próprio site do Poder Legislativo foi um auxiliar, ele nos ajudou muito, ele publicou o site da Prefeitura, os meios de comunicação. Isso aqui é uma matéria publicada no Jornal Debate, existiram outras, a gente não trouxe mais recortes, senão ficaria uma apresentação muito longa, né? Mas está aí, eles cumpriram o seu papel, nos ajudaram a levar a mensagem de que era importante a população participar. Outra matéria publicada no jornal o Diário. As rádios também nos ajudaram a divulgar a revisão do plano diretor. Aqui eu vou emitir mais uma opinião pessoal, eu não tenho nenhum problema para emitir opinião pessoal. Eu gostaria que a participação das TVs fosse mais intensa, não foi tão agressiva. As rádios ajudaram, os jornais ajudaram, e as TVs
ficaram um pouco de fora, foram mais frios e mais distantes nessa divulgação. Bom, como eu disse, só para reiterar, tudo que a gente fez sempre foi revestido de um caráter oficial, até porque a gente seguiu rigorosamente o que é preconizado pelo Ministério das Cidades. Então, vejam aqui, nós temos aqui uma ata, né, de reunião no auditório do Paço Municipal, e é a ata de reunião da Câmara Temática de Mobilidade, da 4ª reunião de mobilidade. Aqui, uma ata de audiência pública realizada aqui nesse recinto, cujo tema era desenvolvimento econômico, realizada aqui no plenário da Câmara, e vocês podem ver que nós temos o nome das pessoas, os telefones, se alguém quiser fazer consulta, né, está aqui, isso é um documento oficial. Até porque a gente precisa guardar e zelar por esses documentos, que é uma exigência do Ministério da Cidade, e se nós tivermos qualquer problema, né, se por acaso, por alguma situação, o Ministério Público, né, fizer qualquer interferência, a gente tem todo o registro, todo o andamento, está tudo arquivado, cada passo que nós demos em direção até chegar aqui, a remessa do anteprojeto de lei para ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, são documentos oficiais abertos à consulta pública. Um aspecto que eu achei interessante e para a gente foi uma novidade foi quando a gente realizou essa audiência pública aqui, vocês estão vendo que nós temos câmeras instaladas, foram as gravações dessas audiências. Vocês não sabem como para o corpo técnico que trabalhou as câmeras temáticas e que depois foi elaborar o anteprojeto de lei para ser remetido para a Progem aprovar e mandar para os senhores vereadores aqui, como foi significativo a gente trabalhar com essas gravações, porque elas tiravam dúvidas. Ora, foi um volume muito intenso de audiências que nós fizemos. Nós fizemos 9 audiências com uma média de 2 horas por audiência. Então foram 18 horas de intensa discussão. É claro que uma ou outra coisa vai se perder. E todas as vezes que nós tínhamos alguma dúvida, a gente recorreu à gravação feita pela Câmara e a gente agradece ao trabalho profissional que foi feito e foi uma referência muito esclarecedora e que embasou e que fortificou o nosso trabalho. Bom, durante todo o processo, quando a gente ia aos fóruns comunitários, quando a gente fez as audiências públicas, nós distribuímos a cartilha do plano diretor. E aí eu chamo a atenção até do vereador Maxwell Vaz, que foi secretário de Ambiente, era toda impressa em papel reciclado, né, onde as pessoas puderam tomar conhecimento, né, da proposta do plano, o que é o plano, por que o plano existe, o plano vale para município assim, assado, quais são os prazos, o que eu posso fazer, como é que eu contribuo. É uma cartilha bastante interessante, bastante didática, toda ela montada em história de quadrinhos. Por fim, um dado que eu acho bastante relevante, até porque eu acredito que a mudança, né, no nosso país, ele passa necessariamente, né, pela educação, passa prioritariamente, na minha visão, né, embora seja uma visão particularizada, ela passa pelos jovens. A gente conseguiu interagir com os alunos da rede municipal de ensino e a gente fez uma gincana literária com o tema A Cidade que Você Quer, né? Tentando prospectar também desses jovens, como é que eles veem a sua cidade, como é que eles enxergam a cidade, que tipo de problemas, ou que tipo de belezas, que tipo de coisas que eles acham positiva, porque tratar de ordenamento urbano não é só tratar das coisas ruins, é tratar também das coisas boas para poder preservá-las, melhorá-las e servir até como referência, né, para outros municípios. Isso foi muito importante, a realização dessa gincana literária. Para fechar, a gente tem o grande desafio agora das novas tarefas. Quais são as nossas novas tarefas? Primeiro, a gente vai difundir o plano diretor para os servidores da prefeitura, né? A gente sabe que há uma deficiência de informação, tanto para a sociedade civil organizada, mas tem essa deficiência, ela também se reproduz em alguns momentos, em alguns segmentos
dos servidores municipais. Então nós estamos criando uma força-tarefa para ir visitar os servidores municipais e difundir. Depois a gente vai partir para a sociedade civil organizada. E para reiterar aquilo que eu disse, os alunos da rede de ensino. E aqui a gente fala da rede de ensino, seja ela municipal, seja ela particular. Bom, por fim, a gente montou, está estruturado, um grupo de trabalho que vai resolver, talvez, o grande calcanhar de Aquiles do plano diretor de 2006. Como eu disse, né, no início da apresentação, o plano diretor de 2006 é um plano muito bom, mas a principal falha que esse plano teve foi ele ficar uma letra no papel, um documento em cima da mesa. A implementação, a sua execução ficou comprometida. E ficou comprometida por quê? Porque não tínhamos um grupo de trabalho para acompanhar os prazos e ações estabelecidos nas disposições gerais e transitórias. O anteprojeto que está tramitando aqui, que está sendo avaliado pelos nobres vereadores, ele traz essa disposição geral e transitória, e nessa disposição geral e transitória é que está, né, a grande questão do plano diretor, porque ela estabelece os prazos. Vou citar como exemplo, né, esse grupo de trabalho, por exemplo, ele vai fazer um contato com o secretário de ambiente e dizer: secretário, dá uma olhadinha aí, porque o senhor tem 6 meses para fazer o zoneamento ambiental do município. O senhor já fez o TR, o termo de referência, o senhor já está licitando, já tem recurso orçamentário para que esse estudo seja feito. A gente então vai começar a monitorar, vai interagir, como a gente interagiu no início, né, do trabalho para poder discutir o plano. Agora a gente vai interagir com as secretarias no sentido de acompanhar para que esses prazos não sejam perdidos e para que o plano diretor não seja uma letra morta apenas no papel. Eu acho que, feito isso, a gente deu um grande passo na direção de consolidação dessa revisão, que me parece ser uma revisão bastante bem feita, com empenho não só do quadro técnico da Prefeitura, mas como também de grande participação, não só da Câmara de Vereadores, mas da população que nos prestigiou participando das câmaras técnicas e dos fóruns comunitários. Era isso que eu tinha que apresentar. Obrigado. Queria agradecer, Rômulo, e parabenizar todo o corpo técnico da Prefeitura pelo trabalho que foi feito, né? Capacitações, os fóruns, as gincanas, as câmaras temáticas, as audiências aqui na Câmara que eu participei. Então realmente foi dada ampla divulgação e a participação popular foi realmente notória. Queria registrar também a presença do vereador Val Barbeiro, também está com a gente nos trabalhos. Eu queria passar a palavra para o vereador Luciano Diniz fazer algumas considerações a respeito do projeto. Boa noite a todos. É muito bom, Rômulo, quando o resultado de um trabalho fica dessa forma, né? Feito coletivamente, né? Eu participei, acho que de umas 5 câmaras temáticas, mesmo não tendo a necessidade de ir, porque o trabalho que ficou para os vereadores foi o final, foi lá na Fafima e foi muito positivo, muito participativo, né? Foi de cultura, outro de saneamento, outro da questão do desenvolvimento humano. Essas 9 audiências públicas, né, que eu dividi a condução aqui com o meu colega vereador Elbert, também foram reuniões muito participativas. A do meio ambiente, então, foi uma reunião, talvez tenha sido uma das reuniões que eu mais vi as pessoas com disposição, né, de estarem colocando as suas opiniões, de estarem tecendo seus comentários, e que isso tudo, Rômulo, ajudou a mudar o conteúdo do que hoje está tramitando essa Câmara, né? Então, eu queria inicialmente parabenizar todos os técnicos envolvidos, né? Porque essa condução, acho que deu muita transparência, e a gente hoje precisa muito de transparência, né? E mudou muito o conteúdo do que estava ali, né? Ouvindo todos os cidadãos que quiseram participar, de todas as camadas, de todos os bairros, de todos, né, os locais do município de Macaé. Então eu acho que isso legitima muito o trabalho, mesmo
em que pese as críticas que tem lá na pulverização, onde ficam as disposições finais. Gostaria de dizer que agora o trabalho está com os vereadores, né? Se tiverem essa audiência pública, como o vereador Elbert muito bem colocou, detalhado no começo, ela é uma prerrogativa legal, então agora o projeto que foi enviado para cá, ele cabe fazer devidas alterações, caso seja necessário. Eu particularmente opto por não fazer, né, porque eu acho que o resultado do trabalho coletivo ele deve ser, de certa forma, revisado coletivamente. Então eu vou me abster de fazer emendas e gostaria de só pontuar que, como a gente não tinha a questão da legislação do código, a questão do zoneamento dita no ano passado, isso talvez tenha passado um pouco despercebido dentro do projeto que está tramitando na casa, mas isso a gente pode em outro momento, daqui a 10 anos, né, colocar, se outro vereador não propuser através de emenda. Então, eu gostaria de dizer isso, parabenizar o corpo técnico que participou e o trabalho que foi feito transparente e coletivamente. Eu já participei de 2 planos diretor, um no governo um no governo Riverton e o atual. Então, tive um prazer muito grande de estar trabalhando e dividindo essa coparticipação na condução com vocês. Tá? Agradecer ao vereador Luciano, também manifestar a respeito desse assunto. Eu acho que eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões nessa casa. Eu também vou fazer a opção de não emendar o projeto, já estava conversando com os técnicos, porque, na verdade, foi um projeto que foi feito construído de forma democrática, vários debates nessa casa, realmente é uma prerrogativa do vereador, se quiser fazer, tem o direito de fazer, vai ser uma opção pessoal, assim como o vereador Luciano manifestou, eu também vou manifestar, que eu também não vou mexer em respeito à construção coletiva do projeto. Queria passar ao vereador Maxwell fazer suas considerações, manifestação a respeito do projeto. Iniciais, né? Senhoras e senhores, boa noite. Quero saudar os colegas vereadores presentes, vereador Elbert, que preside a audiência, vereador Luciano, vereador Júlio César, vereador Val Barbeiro, saudar os representantes do Executivo que vieram participar dessa audiência. Das demais, é muito difícil o Executivo participar. A gente tem feito audiência pública aqui só com o Legislativo, só com representante da sociedade, e é uma forma muito ruim de fazer política. Estou até feliz que hoje tem algumas pessoas do Executivo participando, até com a apresentação do projeto. Eu, no primeiro plano diretor, participei efetivamente, coordenei Câmara Temática de Mobilidade Urbana e fiquei meio desmotivado de participar dessa. Começando a participar agora, pela audiência pública. Como o Rômulo, que antecedeu aí, colocou, né, uma letra morta no papel, tantas coisas foram previstas e 99% não executada. Não executado pelo governo Riverton, não executado pelo governo atual também. Coisas assim importantes como o orçamento participativo foi detonado nesse governo. O governo anterior foi mais ou menos, fez alguma coisinha, mas a gente não avançou, né? Numa política bastante importante. Também coisas assim simples que a gente teve um entendimento na época, já faz 10 anos, né? A gente fazer o fundo com royalties do petróleo, com 1% e tal, vamos criar o fundo para a gente se proteger com a crise. A crise chegou e o fundo não foi criado. Não foi 1%, não foi 0%, não foi nada. Foi 0,0%. Então esse tipo de coisa frustra um vereador, imagina a sociedade, né, que clama por essas questões de políticas públicas. Dizer que a Câmara, o Rômulo, não analisa anteprojeto, analisa projeto de lei. E essa notícia que eu vou te dar. Não tem projeto de lei na casa. Porque o que nós temos aqui, que eu tive conhecimento agora
essa semana, teve um expediente de dezembro, eles leram uma capa de projeto de lei. Mas não tem o projeto de lei aqui, não tem a mensagem do prefeito. O que nós temos aqui não tem a conclusão do projeto de lei, nem a assinatura do prefeito, não tem nada. É isso aqui, ó, que está aqui. Não passou pelas comissões até hoje, tem 6 meses. Não está completo. Não passou, pelo visto, pela Procuradoria, porque numa leitura rasa que eu fiz, eu vi conflitos com a lei orgânica, conflito com outras legislações. Tem que passar pela Procuradoria antes de vir para cá. Então o caminho, eu estou falando isso agora porque eu só tive acesso essa semana. Eu poderia ter falado antes sobre isso, mas infelizmente não tive acesso, mandaram para o meu gabinete por conta da audiência pública. Eu parabenizo o vereador Elbert, que tirou isso da toca e estava em algum local não sabido, conduzido, não sei por quais prioridades. No meu entendimento, já deveria estar no primeiro mês do período legislativo já sendo discutido, porque isso cabe uma discussão ampliada, uma análise ampliada. Eu estou concluindo. Por exemplo, eu talvez possa me responder, mas eu não vi assim sobre patrimônio público e não vi sobre acessibilidade também. Eu preciso até de ler mais. Eu só li uma vez e aquela leitura dinâmica e não fala nada sobre patrimônio público. A gente está vendo patrimônio público desmoronando. E eu acho que isso é a gente não pode perder o que nós já construímos porque é dinheiro público, investimento da sociedade, né? Então eu quero colaborar e dizer aos representantes do Executivo que, no meu entendimento, cabe uma avaliação da Procuradoria e cabe enviar para essa Câmara, se ninguém falou com vocês ainda, a não ser que esteja em outro lugar, não sabido, o projeto de lei com a mensagem e a assinatura do prefeito. Não se encontra nessa casa. Isso para mim também foi uma decepção. Eu vi isso aqui ontem. Foi mandar para o meu e-mail institucional a matéria e eu fui analisar, pedi para imprimir e fiz ontem à noite uma leitura e pude destacar algumas coisas que eu acho que a gente vai ajudar no aprimoramento. Especialmente eu penso que precisa passar pela Procuradoria da Casa. Com licença, eu não sei qual a versão que o senhor tem, que pegou agora, que recebeu por e-mail, não sei, mas assim, o projeto passou sim pela Procuradoria-Geral do município e até depois que passou pela Procuradoria do município, subiu ao gabinete do prefeito para mensagem antes de ser encaminhado a esta Câmara. Eu, sinceramente... gente, pela ordem. O vereador Elbert, que está presidindo, disse que a secretaria foi lá confirmar. Eu fiquei preocupado porque não foi isso que eu recebi. Eu gostaria de ter recebido o projeto de lei mesmo para poder analisar e dar um parecer mais adequado. Vereador Maxwell, o projeto que foi encaminhado para os vereadores foi uma cópia que nós conseguimos, nós pegamos, fizemos uma mala direta, pegamos lá no setor do plano diretor e encaminhamos direto. Não é o projeto que está na casa. O projeto que está na casa, a secretaria foi conferir lá se com a assinatura e a mensagem do prefeito. Enquanto a secretaria vai confirmar, e aí a procuradoria também, o doutor Rodrigo, se quiser se manifestar também, fica à vontade, eu vou passar a palavra, vereador Val, para suas considerações iniciais e manifestação. Registrar a presença do vereador Marcel Silvano, convidar para poder fazer parte com a gente aqui. Boa noite, senhor presidente. O Elber está presidindo essa audiência pública. Boa noite. O Rômulo, todo o corpo técnico do Executivo, pontuado, esclarecido. Por isso, parabenizo, porque
está muito frisado, levou a participação popular, e isso é muito bom. Esse resumo, esse conteúdo é muito forte. Quando a participação popular ela age, interage junto com o executivo em qualquer projeto, em qualquer coisa que se diz publicamente, isso é muito bom, porque fica bem pontuado. Para mim, senhor presidente, está esclarecido, está pontuado. Eu acho que tem que dar seguimento para que nós venhamos assim caminhar e alcançar os objetivos assim da população macaense. Muito obrigado. Vamos passar a palavra ao vereador Marcel, fazer uma consideração inicial. Boa noite, o Elbert, que preside essa audiência pública, os vereadores presentes, Romo, Gisele, Lauro, o pessoal todo que está aqui, porque o público, né, na verdade, porque apesar da gente sentir em momentos nesses debates, o Elbert, a falta no legislativo de presença da sociedade, porque o passo a passo do plano diretor, as revisões do plano diretor, eu tive a oportunidade de participar de alguns encontros. Ele é muito trabalhoso, ele tenta dialogar com diversos setores da sociedade, isso é fundamental. E quando a gente vê o esvaziamento, e aí eu compartilho da preocupação do vereador Elbert, de que nós já estamos muito atrasados para que fosse feita a tramitação toda na Câmara e a votação. E aí o vereador Maxwell também está coberto de razão, que os vereadores só tomaram ciência, na verdade, só receberam o documento, de fato, os vereadores, não a Câmara, porque a Câmara eu sei que chegou aqui já há bastante tempo. Só receberam o documento na semana passada, a última semana de sessões ordinárias aqui. E aí não é mistério para ninguém que alguns vereadores leem, outros vereadores não leem, e o importante da sociedade que discutiu todo o passo a passo da revisão, de participar de um momento de audiência pública como essa, e aí, vereador Elbert, é obrigação, na verdade acho que é tarefa do Legislativo fazer audiência pública, mas não foi o melhor momento, não é o melhor horário, o momento do recesso se confunde com paralisação de toda e qualquer atividade no Legislativo, porque quem participou do passo a passo devia estar aqui até para cobrar dos vereadores presença, participação, preocupação, porque é uma revisão de um plano que precisa dar linha até para os gestores públicos, na área da mobilidade, na área do desenvolvimento, na área dos diversos setores que são discutidos e que são apontados num planejamento. É um planejamento para mais 10 anos, não é isso, Gisele? Então é um planejamento que daqui a 10 anos nós vamos de novo voltar a discutir e ver quais as coisas que avançaram, o que seguiu, o que não seguiu, viu, vereador Val? Nós possivelmente não estaremos mais nem aqui como vereadores, mas o nosso papel de legislativo ele é importantíssimo para que não aconteça da nossa cabeça, do espaço confortável dos nossos gabinetes, emendas que, por exemplo, possam colocar por terra todo o trabalho e esforço de um planejamento, de uma construção do plano diretor. E isso é grave, é preocupante, porque de fato a gente não entendeu por que demorou tanto para se chegar aqui. Nós já estamos muito atrasados no tempo, a obrigação legal era dezembro do ano passado, e começamos a discutir uma outra questão fundamental para o município, que é a discussão do zoneamento em dezembro. Então, a gente discute um zoneamento que interfere tanto na vida da cidade, sem discutir, aprovar e votar e apresentar as questões sobre um plano diretor. Então eu me preocupo muito de como a gente vai seguir esse debate na Câmara. Peço desculpas pelo atraso, eu tive uma agenda com os ferroviários que estão tentando fazer umas discussões de resgate histórico deles, da função daquela categoria e daquela região, em especial na questão de formação, ex-alunos do Senai, ex-professores do Senai, do antigo Senai, mas que eu me preocupo bastante com esse debate e acredito que o que a gente vai precisar pactuar é a nossa maneira de tentar que o Legislativo cobre do Executivo e a sociedade que o plano diretor
ele seja algo também de expectativa, de meta, de busca de atendimento pelo governo, pelos governos, nesse período de tempo em que o plano diretor vai estar norteando. Na verdade, é um conjunto de propostas que nos apresentam uma cidade muito mais próxima daquilo que a gente idealiza, né? Então a gente espera só que seja um pacto do legislativo de fazer com que melhore e não que piore, do executivo que acerte, que busque dar conta do que está delineado no plano diretor. Esse é o compromisso que eu tenho, essa é a intenção que eu tenho de colaborar nesse debate, e tenho, repito aqui, um extremo cuidado para que não saia da minha cabeça ou da cabeça de algum vereador emendas que possam prejudicar, assim como a própria discussão do zoneamento foi confundida, foi complicada por conta disso, e aí é fundamental que o plano diretor, repito aqui, saia inclusive antes do zoneamento das novas áreas industriais, né? Isso eu já dizia em dezembro, quando começamos a tramitar o projeto do zoneamento, e até hoje, e aí até que enfim hoje a gente está aqui começando a discutir na Câmara o plano diretor. Esse é o primeiro debate da Câmara sobre esse projeto do plano diretor, tá? Gisele, Rômulo, Glauro. Primeira coisa que a gente está discutindo está sendo nessa audiência pública, infelizmente no contexto que a gente está vendo aqui. Mas contem comigo aqui no Legislativo para a gente tratar o plano diretor de forma séria, sólida, que é o que eu acredito que deve ser. Obrigado, Elber. Eu queria, antes de passar a palavra, acho que nós já podemos responder, vereador Maxwell, acho que se alguém do governo quisesse responder, ele colocou que a questão do patrimônio público, a acessibilidade não foi tratada, pelo menos aqui no índice, não tem aí um capítulo de forma taxativa no índice. E aí, se está, onde está, como é que foi tratada essa questão de patrimônio público? Alguém quer responder essa pergunta? Glauro, por favor. Alô. Alô, boa noite. Acessibilidade está tratada no capítulo da mobilidade urbana, né? E eu não me lembro em qual capítulo que está a questão do patrimônio, mas eu acho que está tratado sim no plano diretor. A acessibilidade, inclusive, foi uma das coisas mais debatidas nessa casa com Vitor e o Paulo Sérgio, mas foi assim muito debatida, a gente ficou horas debatendo a acessibilidade nessa casa. E a questão e realmente ela está inserida dentro de mobilidade urbana e parcelamento e uso e ocupação também. Está colocado. Não, eu não me lembro qual capítulo, exatamente qual capítulo, mas está colocada também. Até porque, assim, fica difícil da gente lembrar agora exatamente aonde está colocada, porque isso tem um tempo. A gente participou dessas audiências há quase um ano. Em dezembro, o anteprojeto foi entregue aqui. Então, assim, exatamente para a gente saber onde está tratado, teria que reler o anteprojeto todo para definir, mas com certeza está tratado, e assim, a acessibilidade é notório, porque realmente foi muito debate popular aqui dentro dessa casa. Bom, nós, como foi falado aqui, o vereador Marcel falou, o vereador Maxwell, realmente foi muito tempo, ficou na casa o projeto e conseguimos agora desenterrar, vamos usar essa palavra. Nós iremos, já foi feita a leitura do projeto, nós vamos agora mandar para as comissões o projeto. Conversei com o vereador Maxwell, vamos sentar com os vereadores, pactuar aí prazos, os vereadores terem oportunidade. Temos aí todo um período, né, de recesso pela frente, mas discutir a questão dos prazos, mandar para as comissões primeiro, respeitando os prazos das comissões, e depois os prazos para os vereadores se manifestar e, se for o caso, emendar. Eu queria continuar, né, abrir essa resposta do vereador Maxwell. Queria dizer também que as pessoas vão poder participar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum técnico que esteja, alguma pergunta sobre o projeto, participar sobre o projeto do plano diretor, pode ficar à vontade. As pessoas vão até aí, vão levar o nome. Vou só terminar aqui de ouvir as pessoas que estão aqui no plenário, para depois a gente passar para as perguntas.
Gisele, você quer fazer alguma manifestação, alguma consideração a respeito do projeto? Certo, aqui se mostra assim de maneira muito satisfeita. A gente reconhece que foi um trabalho árduo, um trabalho que a gente de certa forma compreendeu o quanto o quadro técnico, o quanto o servidor, o quanto a população como um todo respondeu ao processo. Foram audiências aqui no mês de março que muito a gente aprendeu e eu acho que de certa forma o plano de 2006, Rômulo, que eu também tive a participação enquanto servidor em câmaras temáticas, a gente consegue entender que a gente está caminhando sim para ter um instrumento de atuação de gestão pública mais transparente, mais ágil, mais visível. Então o que a gente está fazendo é um exercício pleno de cidadania. O que a gente faz aqui com vocês hoje é agradecer o exercício que a Casa vivenciou conosco ano passado, na figura dos vereadores que acompanharam o projeto. A gente faz também um convite aos vereadores que não tiveram aqui ano passado e que conheçam o projeto. É um projeto árduo, extenso. Reter e voltar a chamar o grupo que esteve aqui conosco não é fácil. Retomar aonde está escrito não é algo fácil. Então a gente vivenciou, mas é algo que precisa ser lido pela comunidade como um todo, não só por essa casa. Então ele está disponível sim. O plano diretor ele tem uma publicidade que está na página do governo, ele também está disponível, vereadores na casa. Ele foi encaminhado no final do ano com toda a nomenclatura, o vereador que chamou a atenção, ele foi encaminhado e a gente pede desculpa porque o Elbert nos teve essa semana, nos pediu uma versão para que fosse mais ágil para vocês lerem, tá? Então, a casa chega documental e segunda-feira o Elbert pede para nós e a gente não trouxe a oficial, a gente trouxe aquela que a gente lida. Uma parte, Zé. Na verdade, nós tínhamos aqui o projeto em papel. Isso. E para poder enviar para todos os gabinetes, até para questão de economicidade, questão de respeito ao meio ambiente, o projeto é muito grosso. Nós preferimos não fazer cópia para todos os vereadores. A ideia seria ir até a prefeitura buscar uma cópia que fosse digital. E nós fomos lá na semana passada, buscamos essa cópia, mas aí veio realmente faltando um pouco, foi a cópia que nós enviamos para os gabinetes. Então, claro, Marcelo. Deixa a Gisele terminar. Não, a ideia é exatamente essa, agradecer a casa como um todo e dizer que o desafio é um desafio comum, não é um desafio apenas dessa casa, não só do Legislativo, Executivo, é um desafio do cidadão. Fazer com que esse documento chegue às próximas gerações daqui a 10 anos é um exercício de cidadania. Então, o que a gente faz enquanto cidadão, é fazer com que essas leis e essa diretriz ela seja colocada em prática. O vetor, eu acho que é esse aí, Rômulo, a educação como um todo, o comprometimento de partir, tem uma cartilha muito bem feita, que a gente a reconhece, a gente tende a ir para a sala de aula, tende a ir para o servidor, para dizer que não deve ser uma letra morta. Tomara que a gente possa viver gerações mais sadias e que a gente possa estar colaborando com esse processo. No mais, é agradecer essa casa, porque a gente teve bons momentos aqui, de sabedoria, de reconhecimento do servidor, e a gente acredita, porque estamos até aqui a essa hora, nesse momento, é porque a gente acredita que é com cidadania que a gente faz um país de maneira mais digna. Então, é agradecer, senhores, o trabalho que a gente fez. Agora a casa tem que direcionar, acho que está agora na mão de vocês, e vocês vão dar essa conduta. No mais é isso, a gente agradece, tá bom? Obrigado, Gisele. Vereador Marcelo. O vereador Elbert fez um comentário aqui que eu acho que ele é importante até para ajudar o Elbert, o procedimento nosso em todos os projetos de lei. Né? Se conseguir a Câmara uma relação com o Legislativo, que eu acho que não é uma relação que é impossível de fazer, de que nos projetos, e aí eu estou falando para quem está, o Elbert é o primeiro secretário da Câmara, acho que pode ajudar nisso. Porque não só o projeto do plano diretor, que é um projeto denso, grande, nós tivemos essa questão de não ter o material digital para cá, além do impresso, né, do material físico, que é o tradicional, que é o oficial, que é o padrão.
mas para que os vereadores tenham acesso até com mais agilidade, é bom até para determinadas discussões que são urgentes para o município, que a gente consiga ter esse pacto. O próprio projeto do zoneamento tão polêmico, ele traz vários desenhos, vários mapas, ele é um projeto também denso e que a gente não... O plano municipal de educação, né, quem estava aqui e lembra o debate do plano municipal de educação, o vereador Val ainda não estava, também um projeto enorme e que a gente não conseguia digital, né, ele em arquivo digital, para que a gente lesse com mais, até, enfim, com mais responsabilidade com a quantidade de papel que a gente rabisca, rasga e acaba não reaproveitando depois. Mas queria, pedir desculpa a França e ao Rodrigo, que eu não citei vocês na minha fala na abertura, mas perguntar ao Executivo qual é a expectativa que vocês têm quanto aos prazos aqui a partir desse start que a casa deu. O vereador Elbert falou da leitura, né? Foi lido, mas a leitura, para quem não acompanha aqui o cotidiano da Câmara, a leitura não é a leitura do documento inteiro aqui no plenário, né? É lida a capa, o número do projeto de lei e do que ele trata de maneira muito reduzida, né? Muito resumida. O plano diretor, revisão do plano diretor do município. Então, o que vocês estão com expectativa de prazos para que a gente possa também nos organizar, porque eu vi que há um hiato aí de tempo e que muito desse hiato foi tarefa não cumprida nossa aqui de legislativo. E isso também me chateia, me preocupa, mas queria ajudar a gente a dar conta de cumprir com esse resultado aqui também. Eu fico até muito feliz de ouvir a fala do vereador Marcel, né? O vereador Maxwell também, sentando aqui, discutindo a boa vontade dos vereadores de querer fazer o projeto sair logo do papel e virar realidade. O vereador Marcel, líder da oposição, teria talvez aí, se não fosse dentro dessa discussão realmente, dessa responsabilidade com a cidade, poderia, projeto do governo, vão atravancar aqui, não deixar. Então realmente fico até muito feliz com a fala, realmente também é de se esperar. O vereador Marcel sempre muito combativo aqui as questões sociais, a questão de melhoria da cidade. Queria passar a palavra para algumas considerações do Dr. Rodrigo, né? Discutimos aqui sobre procuradoria, tá certo que você vai responder perguntas técnicas, mas como discutiu a questão da procuradoria ter passado ou não, e eu assim, presidi algumas audiências dessas aqui na casa, e o Dr. Rodrigo foi muito ativo, né, no trabalho, então eu queria passar para você fazer algumas considerações sobre o trabalho da Procuradoria no projeto, no PLC 18/2016. Boa noite a todos. Na verdade, eu parabenizo muito o trabalho feito por doutora Francis, Rômulo, Lauro e a Gisele. À época, a gente da Procuradoria procurou auxiliar nas questões jurídicas, porque a maior parte do trabalho foram feitas pelos técnicos mesmo de cada Câmara. O Gabriel, da Secretaria de Meio Ambiente, Lívia e diversas outras câmaras. A Regina, que se encontra aqui, Regina Selle, Newton, pelo parcelamento, uso e ocupação do solo. Acredito que o trabalho foi muito bem desenvolvido, a participação popular foi bem satisfatória, câmaras, audiências públicas desafiadoras, com técnicos fazendo questões e destaques importantíssimos, muitos acatados, alguns rechaçados após discussão aqui entre os técnicos que participaram da elaboração do anteprojeto. E é isso, agora vamos esperar o Legislativo trabalhar. Respondendo ao vereador Marcel, a gente acredita que, considerando inclusive que já estourou o prazo regimental e que esse é um projeto de lei de extrema importância para o município, né? Prazo menor possível para discussão, claro, respeitando os prazos de cada Câmara. E é isso, mas aguardar o trabalho legislativo. Vamos passar agora para o plenário, para o público. Nós temos inscrito aqui, o Alex Medeiros pediu para fazer uma pergunta sobre o projeto. Queria que passasse o microfone para ele. Se alguém mais quiser, antes Alex, se alguém mais quiser falar sobre o projeto, está franqueada, né? Pode ficar à vontade aí, depois do Alex. Eu queria só uma questão de ordem rapidinha. Porque como o Alex é de casa, são 30 segundos, Alex, só para... Porque
até a nossa disposição, Elbert, para conseguir construir isso, é também porque eu entendo que, como a gente já extrapolou o prazo de exigência da lei, a gente está em período aqui de ilegalidade, né? Então, quais seriam as consequências, doutor Rodrigo, enfim, o grupo que elaborou, quais as consequências para o município, até para a tramitação de determinados processos, de determinadas votações até de projeto de lei, nesse período em que a gente não adequa à normalidade, né? Se a gente está irregular, quais seriam as sanções, os vetos a partir dessa irregularidade, se existe isso, como que é isso, até para a gente entender como que funcionou, enfim, o que pode ser de prejudicial para o município não cumprindo com esse prazo de 2016, porque era 2016, 10 anos, não é isso? E aí a gente está num período já de um semestre fora da questão do prazo legal. Desculpa, Alex. Respondendo muito rapidamente, eu trabalho na parte do urbanismo na Procuradoria-Geral do município e é de conhecimento da casa que tem um projeto de lei que vai alterar o Código de Urbanismo. A gente tem 3 diplomas legais municipais que tratam de urbanismo, construção, que são Código de Obras, Código de Urbanismo e o próprio Plano Diretor. Então é interessante que esses diplomas não tenham conflitos e que eles falem a mesma língua, né? Por isso que é importante caminhar, falando da parte que eu trabalho. O Rômulo já citou aqui a questão da captação de verbas de outros entes federativos para, enfim, atividades afins, considerando também que já extrapolou o prazo de 10 anos. E teria algumas outras consequências que a gente ia ter que verificar em cada setor, em cada matéria que é tratada no plano diretor. Alex, por favor. Boa noite a todos, a mesa, vereador. Eu gosto de conferências, de audiências, de fóruns, de seminários. Eu trouxe aqui só para mostrar, tá velhinho, mas... Aí, vereador Maxwell, a ele de 2006 aqui, né, o plano diretor de 2006, em que a gente participou lá na Câmara de Mobilidade Urbana. E é sobre mobilidade urbana que eu gostaria de falar por 2 motivos. Primeiro, que eu represento um segmento de ferroviários que quer ver o trem apitando de novo. E segundo, porque na audiência que teve aqui e que a gente tratou da questão da mobilidade, eu fiz uma pergunta se o nosso plano de mobilidade urbana, o PMU, tinha sido encaminhado para Brasília, porque havia um prazo a ser cumprido, o plano foi preparado, foi impresso, mas informações chegaram até nós de que o plano não teria sido enviado para Brasília. E o texto da proposta do Executivo que está na Câmara, ele faz referência a um plano pronto. Então, para que a gente trabalhe na casa, para que a gente possa contribuir no ambiente legislativo, a gente precisa ter essa informação. O PMU está oficial, porque ele não precisa passar pela Câmara, tá? É importante dizer isso. A legislação federal disse que ele não precisa ser lei municipal passando pela Câmara, está lá escrito isso, então ele pode ser oficial sim, mas a gente não sabe se é oficial. Na gestão passada, o vereador chegou a indagar isso ao Executivo, mas não obteve resposta. Tem gente, aquela radinho peão lá de dentro da secretaria que diz que ele não foi. Então, para que essa Câmara, para que os vereadores possam trabalhar em cima no mínimo dessa parte de mobilidade urbana de forma segura, para que não haja conflito, a pergunta é: nós temos um plano de mobilidade urbana? E se nós temos, a casa precisa de um texto oficial, porque, ao que sei, não tem, tá? Então, essa é uma colocação que eu gostaria de fazer. E a segunda é o seguinte: o Macaé por Você, que eu lembro, participei inclusive do lançamento, que captou sugestões pelo site, o Rômulo e quem possa me responder, aproveitou-se contribuições de lá, porque eu inclusive coloquei algumas, o segmento ferroviário também colocou, e a gente vai avaliar se estão na proposta. E por último, as conferências em vigor, as conferências municipais em vigor, aquelas que ainda não caducaram, a da cidade, por exemplo, onde tem proposta de nível dos ferroviários, as propostas de lá estão contempladas, foram contempladas na proposta do Executivo, se não conflitaram com aquilo que foi apurado
nas audiências que foram feitas junto à sociedade? Alguém que possa responder aí o Alex, as perguntas? Rômulo, Alex já citou, né? Você poderia responder, então? Sim, Alex. Todas as questões de interesse da população macaense que estavam consignadas nas conferências, nos fóruns, né, elas foram examinadas no momento da realização das câmaras temáticas, e a gente procurou, na medida do possível, incorporá-las todas no anteprojeto de revisão do plano diretor. Então, é positivo a resposta que eu estou dando para você. Elas estão incorporadas, sim. Agora, eu gostaria, presidente, de fazer uma observação em cima de uma fala bastante respeitosa e que expressa uma preocupação com a seriedade do trabalho que a gente fez e que foi manifestada aqui pelo vereador Val, pelo vereador Luciano Diniz, pelo próprio senhor e pelo vereador Silvano. Vocês manifestaram a preocupação de não transmudar, não agredir um trabalho que foi discutido exaustivamente durante quase um ano, né, com a comunidade, com a participação, com tantas horas de dedicação, né, para não desfigurar esse trabalho. É claro que a gente fica orgulhoso disso, a gente respeita essa decisão, mas que isso não seja também, né, uma impossibilidade do aperfeiçoamento daquilo que a gente encaminhou aqui para o Legislativo. Eu lembro muito bem que numa audiência pública que a gente realizou aqui, não sei se foi a de saneamento ou de meio ambiente, o vereador Maxwell, que tem ampla experiência nas questões ambientais, ele foi inclusive secretário de ambiente do município de Macaé, ele expressou uma grande preocupação, da qual eu compartilho muito, porque é um grave problema que todas as cidades brasileiras enfrentam hoje, que é a questão do recolhimento de lixo no âmbito da ótica da logística reversa, né? E o próprio vereador ficou, né, de aperfeiçoar o projeto da gente, que ele não... eu lembro que a gente teve um certo embate, a gente não conseguiu chegar a um consenso, e a plenária, naquele momento, decidiu até que o vereador faria, né, a contribuição dele e encaminharia como emenda para aperfeiçoar o projeto de revisão do plano diretor. Então, eu respeito, entendo a preocupação dos 4 vereadores que se manifestaram, mas que isso não seja impeditivo, que de boas propostas de aperfeiçoamento daquilo que a gente mandou para cá não possa ser feita. Eu queria chamar a atenção para esse fato especificamente, ok? Alex. Entendeu? O texto no dia da audiência fala que faz referência a um plano de mobilidade urbana. Como a gente tem de pé de ouvido, de rádio peão, de que o plano não teria sido encaminhado para Brasília, a pergunta para que nós possamos analisar a proposta de uma forma concreta Macaé tem um plano de mobilidade urbana? Doutora França, quer responder? Macaé tem um plano de mobilidade urbana. Agora, quanto à questão do encaminhamento para Brasília, a gente teria que verificar. A gente não tem essa resposta de pronto agora para dar ao senhor. Tá, porque se ele não foi encaminhado, Macaé não tem, entendeu? Em termos oficiais, Macaé não tem. Aí a gente tem até que ver com a Procuradoria se esse plano diretor pode citar um plano que o Ministério das Cidades ainda não reconhece. É só uma questão legal, tá? Não, eu só queria complementar o seguinte, acho que seria até o caso, se não for encaminhado, ao invés de inviabilizar, vamos encaminhar para Brasília, que ele fica viabilizado. É até uma ótica mais produtiva, mais positiva. Bom, nós estamos caminhando para o final da audiência, nós temos aí um prazo regimental até às 20 horas, né? São 19h40, 19h42. Queria saber se mais alguém quer participar. Senhor Guto Sardinha. Boa noite a todos, né? Estou vendo aqui o empenho de vocês de fazer um plano diretor e que realmente, como a Gisele falou brilhantemente em sua fala, isso é muito importante para toda a sociedade, mas fiquei triste também quando eu vi no início da audiência
audiência, eu não sei quem falou que o plano de 2006 foi cumprido só em 10%, no máximo, aquilo que foi totalmente elaborado. Então a gente vê um trabalho exaustivo por todos vocês, estão de parabéns, que é uma coisa que tem que acontecer. Agora, cabe a quem cobrar do executivo a execução desse plano, porque a gente vai fazer planos e mais planos e chega na hora a ninguém dar importância àquilo que foi elaborado. Me desculpa a vocês se eu posso estar errado na minha colocação, mas eu gostaria de ter uma resposta de quem pode cobrar a execução desse plano, que é muito importante, como a senhora falou. Isso é para a gente, da nossa sociedade, daqui a 10 anos, o que vai representar isso para os jovens de hoje. Aí a gente vê a pessoa sentar em cima desse plano e não executar. Então, cabe a quem cobrar a execução desse plano, que foi tão bem elaborado, houve todo um trabalho nisso aí, para depois ser 10% em 10 anos de executado, como foi dito aí, não me lembro por quem. Pelo vereador Marcelo. Glauro. Olha só, eu acho que você tem toda a razão. E eu queria salientar o seguinte: o plano diretor, ele é um instrumento vivo. Por isso que eu acho que é uma lei que ela é super interessante. Ele é um instrumento vivo. Ele precisa da participação do legislativo, do executivo e precisa da cobrança da sociedade. Então, se não houver essa cobrança, o executivo não faz, se não tiver uma participação efetiva do legislativo. Então, toda essa combinação, eu acho que você levanta, né, para que essas matérias sejam desenvolvidas pelo executivo. Né? O plano diretor, quando, pelo próprio nome, né, ele aponta as diretrizes de políticas públicas. E aí é preciso que a sociedade, né, faça com que o executivo possa se mexer e o legislativo também, e aí em parceria a gente possa estar direcionando essas políticas públicas. Né? Eu acho que é isso. Continuando, encaminhar para o plenário, tem mais alguém que queira... Microfone. Pudesse identificar que o nome vai para ato, o ato oficial. Igor. Então, minha pergunta seria mais ou menos nesse assim, o senhor Rômulo, ele, na sua explanação, ele falou que o plano diretor tem um poder de fiscalizador e assim, ele faria o monitoramento em relação aos prazos. Só que, assim, já indo também para o lado do que o senhor anteriormente fez, qual seria a condução para o não cumprimento dos prazos? Assim, qual seria o que o plano diretor faria? O plano diretor entraria, sei lá, no Ministério Público contra a Prefeitura, que é um órgão também, sei lá, assim, eu só queria saber qual seria o não cumprimento do prazo, já que o senhor falou que seria um fiscalizador. Passar aqui para a Procuradoria do município responder. Olha só, a resposta a essa questão é que quando você foge de um prazo e que o plano diretor não está cumprido, no caso, o próprio Ministério Público, ele não precisa ser provocado para cobrar ao Poder Executivo. Então, são essas as questões. Outras, como o Rodrigo já falou, você acaba perdendo algumas oportunidades de ter acesso a repasse de verba federal. Então você sofre algumas penalidades por não respeitar esse prazo. E quanto à fiscalização desse plano, ela é feita pelo próprio legislativo e principalmente pela participação popular, que sempre deve ser mais efetiva do que ela realmente é. Mais alguém participar? Marcelo Puertas, vamos, devido ao tempo, nosso quarto inscrito para falar, nós vamos depois passar para a mesa para a gente poder fazer as considerações finais. Boa noite, rapidinho, só para constar também, sou mais um que
estava aí na agonia também, esperando esse debate vir à Câmara, né? Estamos aí 9 meses de plano diretor vencido, e a gente vendo realmente esses projetos, esses PLs aí de alterações de zoneamento vindo antes do plano diretor. Isso nos causa uma certa angústia, porque a gente não sabe se conflita, né? A gente não sabe. Tivemos aqui o PL 019, que teve aqui o tempo inteiro insinuações de ter lobby por trás, de ter corrupção, de ter interesse de empreiteiro, de especulador. Isso preocupa a gente, e o plano diretor a gente não tem dúvida de que é um projeto de lei que atende o interesse público, né? Que atende critérios de racionalidade, técnicos, de participação, de transparência, é o que a gente deseja. E do que está dentro do plano diretor, acho que não foi muito falado aqui, eu acho que é uma coisa sobre a qual todos devemos refletir, vereadores, gestores. É uma pena que a gente não tenha mais gestores, mais secretários aqui, porque os gestores precisam ser sensibilizados para realmente seguirem essas diretrizes. É uma pena que realmente a gente não tenha também essa mobilização toda, mais gente aqui participando. Eu entendo que a gente vive um momento realmente difícil, as pessoas estão desacreditadas. Só me preocupa assim, com certos argumentos que às vezes vêm até dos gestores, no sentido de que não querem participar, a gente tenta, a gente chama, a gente bota. Acho que é importante ter a clareza de que essa questão da participação ela tem que estar sendo constantemente repensada, as estratégias têm que estar sendo constantemente reavaliadas, a gente tem que estar fazendo sempre uma reflexão profunda do que está dando errado, do porquê que está dando errado, entender que não é culpa só da população que não quer participar de nada. Já houveram processos participativos anteriores e que, infelizmente, por conta da cultura da gestão, os documentos retirados desses fóruns ficaram engavetados, não viraram políticas públicas e as pessoas se cansam. Então, é importante a gente pensar nessa outra ponta também, que é importante resgatar essa confiança da população, que as audiências públicas sejam precedidas de mais divulgação, de convites para os atores, para os setores, para os movimentos, para a sociedade civil organizada que a gente tem mapeado, né? É um exercício constante que tem que fazer. Essa audiência pública é muito válida, né? É um debate, os vereadores aqui presentes, não tenho dúvida que vão ser aguerridos defensores do plano diretor, inclusive até por serem parte de um outro poder, acho que cumprem um papel importante até de tentar ajudar na sensibilização dos gestores e, né, da população também. Quero dizer aqui, por último, que eu respeito muito a figura do Rômulo aqui, uma pessoa que eu não tenho dúvida do espírito republicano, da seriedade na gestão pública, a Gisele, os demais aqui também, onde eu já vi ali no Conselho da Cidade, minha preocupação. O Glauro, eu participei daquela oficina, daquela reunião, justamente do meio ambiente, que o Luciano citou aqui, que foi tão polêmico, tivemos ali alguns embates, mas percebi a seriedade, vi aqui o resultado, né? Mesmo havendo discordância, eu vi que o que foi vencido pelo voto lá na reunião consta aqui do documento. Não tenho nenhuma dúvida quanto à credibilidade, quanto à fidedignidade, o respeito à participação das pessoas. É o recado que eu quero deixar. Obrigado. Bom, eu queria saber se algum vereador quer fazer alguma consideração para poder a gente ir encerrando nossa audiência. Vereador Maxwell Vaz. Estamos indo aí para o encerramento. Quero dizer aos colegas, os dois participantes, né, que falaram de como que isso vai funcionar, quem vai cobrar. É um negócio complicado, sim. Até porque a gente aqui tem cobrado muitas coisas que não acontecem. Porque embora o nosso país e os municípios sejam regidos, né, pelo sistema presidencialista, mas o imperialismo é que manda. Né? Isso não é só em Macaé, não. Em todos os lugares. Infelizmente, os municípios, cada um está montando suas repúblicas. E mandam e desmandam. Haja vista que nós temos aqui, criamos uma lei impositiva sobre o orçamento, nunca foi executado. Nenhuma emenda impositiva de vereador. Desde 2013. E os argumentos, depois de algumas cobranças, foram os mais banais possíveis. Então, o negócio não caminha de acordo com o que a gente gostaria que fosse. Porque aqui a gente faz um monte de discurso bonito. Eu sei que é difícil colocar as coisas em prática. Mas a cada dia fica mais difícil colocar as coisas em prática. Mais. E a gente se perde entre tantas coisas, assim, boas, que a gente propõe na casa, às vezes projetos bons na casa, são vetados. E na Constituição diz o seguinte: só pode vetar projeto de lei baseado
numa inconstitucionalidade ou no interesse público. E as justificativas para o veto são as mais banais possíveis. Chega a ser humilhante com o vereador, mas a base governista acha por bem acatar tudo aquilo que vem do Executivo. Então isso, companheiros, que acho que veda muito a iniciativa popular, dificulta. Eu sei que aqui tem muitas pessoas de boa intenção que querem produzir, mas nesse sistema que deveria ser presidencialista e que não é, que é muito autoritário, não estou falando só de Macaé, o Brasil inteiro está vivendo essa crise de identidade, de democracia à parte, rolo compressor em cima, né? Aí é o poder econômico que manda, está mandando no judiciário, está mandando no legislativo, então está mandando em tudo, está tombando a República, haja vista todos esses escândalos de corrupção que estão desenhados. Para concluir, das barbaridades que aqui já se passaram, foi anulada uma votação feita em dezembro. Não vou fazer referência ao tipo de projeto, estou falando ao rito. Foi uma violação à Constituição Federal e à lei orgânica. Então você vai acreditar em quê? Ah, esse plano diretor vai ser maravilha, vai obedecer 2%. Não vai. Porque em 10 anos não aconteceu nem o fundo do petróleo, dos royalties, que era aquela poupançazinha para salvar Macaé de crises. Então, as políticas são muito complicadas, eu acho que a gente vai levar ainda algumas centenas de anos para poder evoluir. Mas nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que fazer o nosso trabalho. Se a gente fizer um pouquinho hoje, alguém um pouquinho amanhã, a gente, daqui a 100 anos, nós vamos melhorar, quem sabe, né? Mas eu vou disponibilizar esse material no meu site para receber alguma participação. E para concluir, digo que a coisa ainda vai demorar um pouquinho, porque não passou em nenhuma comissão permanente para dar parecer, nenhuma. Eu vi o processo que eu tomei conhecimento agora também. Assim como tem projetos até de autoria de vereadores mesmo que some. E passa o prazo regimental, a gente cobra aqui. E eu acho que esse conceito da maioria está tirando muito a qualidade dos processos. Processo no executivo, no legislativo e no judiciário. Eu acho que a gente tem que, sei lá, criar uma nova versão de relacionamento democrático, né, mais avançado, para a gente poder produzir melhores resultados, porque afinal nós estamos falando de dinheiro público. Mas parabenizo a todos que se empenharam, fizeram o trabalho. Eu li algumas atas das câmaras técnicas que vocês fizeram, dos debates que vocês fizeram, do empenho, que eu passei por isso também, passei pela decepção de no governo de Rifton, no governo de Aloysio, não implementar. Aqui está falando da lei de impacto de vizinhança, a lei veio para cá, nós votamos, aprovamos e não foi sancionada até hoje. Sumiu a lei de impacto de vizinhança, está aqui, é prevista aqui, ó. Então, essas que são as complicações, mas a gente está fazendo o quê? Eu estou no mandato de vereador, vou exercer meu mandato, até quando der para fazer. Vou fazer o meu melhor, embora que a gente vai, como vocês também, vão encontrar obstáculos. Porque a prioridade, às vezes, na cabeça do prefeito é outra, do presidente da Câmara é outra. E a gente fica aí imprensado, né, entre os modelos de democracia e o modelo de imperialismo que se coloca aí no Brasil afora. Queria saber mais algum vereador que quer fazer uso da palavra, considerações finais. Eu, antes de até de passar o vereador Marcel, só registrar, né, chamou a atenção, a filha do vereador Marcel junto, assistindo já, participando da discussão democrática. A vice-vereadora, como o vereador Maxwell falou, o filho do vereador Val também estava ali junto com ele. Então eu mostrei o vereador Marcel, é o futuro já frequentando a Casa do Povo para discutir o desenvolvimento da cidade. Vereador Marcel.
E na verdade, para concluir aqui, até brincando com isso, eu ia fazer uma brincadeira por causa dela estar aqui, do filho do Val também estar ali. Se a gente não tiver uma ruptura ainda mais drástica no processo democrático do país, né, de tudo que a gente está vendo, tudo que está acontecendo, daqui 10 anos ela vai ter 18. Então, ela vai votar naqueles que fizeram ou não cumprir o que a sociedade escolheu agora, né, o que a sociedade elaborou agora. Ela é curiosa, está anotando os nomes aqui de todo mundo, anotando algumas coisas que alguns falaram, tá aqui. Então, na verdade, a nossa tarefa aqui é planejar esses acertos, né, e cobrar deles. Quem a sociedade que está acompanhando aqui essa audiência pública tem que ter essa clareza. A cobrança, o legislativo tem que fazer a cobrança, muitas das vezes os vereadores não fazem, e aí as cobranças acabam se tornando algo de mais do que a nossa tarefa de cobrar enquanto cidadão, mas exercendo um papel parlamentar aqui, viram ataques, né? São tratados como ataques. Às vezes a gente acha que tem uma política pública que não cumpre os planos, que não cumpre os programas, que não cumprem a lei. Aí a gente pede aqui num requerimento a convocação do secretário, aí fala assim: vocês querem fazer palanque, vocês estão transformando numa disputa meramente política eleitoral, aí não pode convocar. Aí na semana seguinte cai a passarela do HPM, cai o ginásio municipal. Então essas coisas, quando a gente convive, e esse exercício do plano diretor é muito bom para conviver com a democracia, com a divergência, com a dificuldade de construir consensos. Vocês imaginem 17 pessoas aqui no parlamento, cada uma vindo de um setor da sociedade diferente, como que as coisas não são delicadas para construir consensos, né? E a gente, quando não é desrespeitado, né, Maxwell, é atropelado, a gente busca os consensos, né? Isso aqui. Então eu tenho assim a certeza, a tranquilidade de que nós vamos debater aqui na Câmara da maneira mais saudável, madura e democrática possível, com a expectativa de que daqui a 10 anos ela tenha mais índices de cumprimento do que a gente está tendo aqui agora, né? E que a minha outra que está vindo, que dá para nascer a qualquer momento, que ela tenha uma cidade melhor do que eu, do que minha filha, e é por isso que a gente está aqui, né? Senão nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Então, Elbert, eu queria te parabenizar pela chamada dessa audiência pública, apesar de ser uma obrigação, né? Essa é uma audiência pública do Legislativo, porque as outras etapas foram cumpridas pelo Executivo, às vezes as pessoas confundem, mas temos aqui um grande desafio, que é votar um resultado de um processo enorme, cansativo, delicado, trabalhoso, mas que agora é o nosso papel aqui de fazer a última conversa sobre esse projeto de lei. Beleza? Então, boa noite, vereador Elbert, parabéns, vou saudar todos aqui também, obrigado pela oportunidade, desculpe novamente o atraso, não deu para acompanhar todas as discussões, mas eu tenho certeza que vou ter aí a liberdade de, quando precisar, quando tiver dúvida, procurar cada um de vocês vão me receber. Tá, Gisele? Beleza. Agradecer o vereador Marcel, vereador Val. Parabenizar o vereador presidindo essa audiência pública, o Elbert Rezende, tratando de um assunto sério, uma seriedade, de grande transparência nesse plenário. Parabenizar os vereadores presentes, o Rômulo, toda a equipe do Executivo. Eu acho que tem que dar seguimento. Gostei muito das falas dessa audiência, a preocupação, isso é muito importante, que é um plano que eu acho que nós temos que prosseguir para firmar ele no nosso município, pela preocupação de lá na frente colher o resultado. Eu gosto muito disso, quando se preocupa, quando o senhor se levantou ali e falou, é o comprometimento de todos vocês, da equipe técnica, para um futuro do jovem. Isso é muito interessante, quando alguém se preocupa lá na frente. Então nós sabemos da seriedade de toda a equipe. Estou aqui só para somar junto com vocês. Se for para cobrar dentro da nossa área legislativa, nós vamos cobrar. As participações populares, pode contar com a gente e pode enviar aí as suas cartas pelo nosso gabinete. Nós vamos estar aí para apoiar mesmo e parabenizar pela equipe e parabenizar assim o senhor presidente que está presidindo, o Elbert Rezende. Muito obrigado.
todos fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado, vereador Val. Queria saber, se, antes de passar para o vereador Luciano, que o vereador Luciano vai fazer o encerramento hoje, se alguém da prefeitura, algum técnico, quer colocar alguma coisa? Não? Bom, eu também queria, antes de passar ao vereador Luciano, que vai fazer o encerramento da nossa audiência, eu queria parabenizar mais uma vez o governo pelo trabalho. Tivemos a oportunidade de ter o Rômulo Campos, apresentando todo o trabalho que foi feito, mostrando realmente a participação popular que realmente foi muito grande, Volto a falar, através de capacitações de todos os técnicos que iriam fazer o trabalho, os fóruns que foram realizados, gincanas nas escolas, as câmaras técnicas ou temáticas, as 9 audiências públicas que nós tivemos nessa casa. Eu e o vereador Luciano, queria parabenizar o vereador Luciano, foi um vereador que desde o início estava junto nesse projeto, nesse processo, e todos os técnicos. Eu não vou conseguir, Rômulo, a Francis, o Rodrigo Peçanha, Glauro, Gisele, e os técnicos da Secretaria de Ambiente, os técnicos da Secretaria de Obras. Eu queria parabenizar a todos pelo trabalho, pelo brilhante trabalho que encaminharam essa casa. Agora é papel nosso dever de casa, de fazer realmente plano diretor. Mais uma vez, essa audiência foi atendendo o artigo 104G da Lei Orgânica do Município, que diz que, no seu parágrafo 3º, projetos de grande interesse da coletividade precisam passar por uma audiência pública do Legislativo, e chega esse projeto 18/2016 em atenção à lei ao Estatuto da Cidade, 10.247. Queria passar para o vereador Luciano Diniz poder fazer aí o encerramento da nossa audiência. Então, parabenizar você, Elbert, pela condução e lembrar que quando foi feito eu contei aqui, são 25 pessoas que nós temos aqui hoje. Mas esse aqui é a última audiência pública, Mas as outras audiências públicas, Câmara Temática, a do Meio Ambiente, por exemplo, não tinha lugar para sentar, estava lotado. Então, houve sim grande participação ao longo do ano passado, Marcelo. E o Rômulo, no início, fez uma explanação muito significativa, que ele mostrou essa participação. Com relação aos assuntos que são gargalos do município de Macaé, e a gente vai ter uns 10 anos para poder estar se relacionando com esses gargalos, tudo foi discutido pormenorizadamente. A gente falou sobre VLT, falou sobre cineclube, falou sobre a construção da pista do aeroporto, falou sobre o zoneamento de áreas industriais, isso foi abordado nas câmaras temáticas, nas audiências públicas, tanto na questão onde foi o uso e ocupação do solo, quanto também na questão do meio ambiente e também população de rua, ou seja, foi discutido o assunto de todos os problemas que afligem os cidadãos que moram no município de Macaé e as pessoas que têm alguma relação profissional com a cidade também. Essa etapa é um cumprimento de uma etapa legalista, mas ela não se encerra por aqui. Nós estamos em recesso, só vamos voltar na primeira terça-feira de agosto. Mas a Câmara Municipal, essa audiência pública vai estar no YouTube da Câmara, assim como as audiências públicas que houveram a participação do vereador o Elbert, a Renata e eu, inclusive a da Serra, elas já estão também no site da Câmara. Então agora é um momento de pegar isso que foi construído, esse documento que está tramitando, e passar para os vereadores suas opiniões, suas sugestões, encaminhamentos. No que diz respeito ao nosso mandato, Rômulo, só uma questão explicativa, nós optamos por não fazer emendas, porque como foi, diferentemente, por exemplo, das dezenas de projetos que o governo manda para casa, ou que a casa manda para o governo, esse foi um projeto que foi construído coletivamente. Então, como os temas foram abordados, o nosso mandato optou, e o mandato do Elbert também, por não fazer emenda para respeitar aquela decisão. Mas, assim, isso é uma opção de mandato, mas todos os 17 vereadores estão aptos a emendar, a colocar todas as suas sugestões vindas da população, vindas da sociedade organizada ou não, para a gente agora, a partir de abril, após a análise da comissão, que demora no mínimo 20 dias, no mínimo, mas pode ser mais, 20 dias, a gente iniciar o processo de votação. E muito bem lembrado, 6 meses de atraso, A gente atrasa o CALC é o cheque especial da prefeitura, não vem recurso nenhum do governo federal para a cidade.
o procurador sabe muito bem, não sei se sabe especificamente quais os gargalos que vão ser travados. Se a gente não tiver isso já autorizado, a gente pode sofrer sanções também na questão do repasse do governo federal para o nosso município. Então, acho que o papel dessa casa agora é, nesse momento gravíssimo, em que já teve o Marcel falou que a gente já não aguenta mais ruptura com a democracia, já rompeu com a democracia, né, desde o ano passado, infelizmente. Então, por isso, eu acho que essa casa, o papel dela é o seguinte: tramitar o plano diretor com muita transparência e muita participação, né, para que não pare nenhuma dúvida sobre nenhum tema ali abordado. A parte da participação, ela já houve. Da transparência, a gente está com tudo disponível nas redes sociais, no site, para que todos saibam exatamente como está se posicionando cada vereador, e eu espero que em agosto aí a gente tenha uma discussão muito saudável para finalizar essa etapa, que é instrumento de lei federal que a gente tem que entregar para o povo de Macaé. Parabéns a todos e principalmente a condução dos técnicos, né, com essa premissa de buscar com bastante força a participação popular. Acho que isso foi o diferencial que eu vi nesse segundo plano diretor que eu participo enquanto agente político. Muito obrigado e vamos todos para casa aí, encerrada a sessão, né?